Inovação social, criando negócios e startups de impacto. Como medir impacto? Valor social versus retorno financeiro. É sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes, vamos recapitular o que vimos no nosso vídeo anterior, onde nós falamos sobre o ciclo da inovação. E o ciclo da inovação, ele compreende três quadrantes principais, sendo o primeiro a nossa fase inicial, onde nós fazemos a geração das ideias. O segundo quadrante é quando a gente começa a desenvolver, testar, começa a maturar um pouquinho, já tem alguns primeiros casos, já estamos em contato com a comunidade do nosso projeto. E o terceiro grande quadrante é quando nós queremos entender como essa solução ela pode ser escalada, ela já está ativa na comunidade, nós queremos levar para outras comunidades, queremos de fato medir o impacto. Então, nesse momento, nós temos que entender o seguinte: o que é, de fato, avaliar impacto? Para que nós possamos avaliar impacto, tem alguns conceitos que precisam ficar claros. Um deles é: impacto é diferente de pessoas atendidas, ou outcome. Por exemplo, eu posso dizer que eu realizei um treinamento para 200 pessoas, 200 jovens que queriam arrumar um emprego. Isso é o meu alcance. Não significa que eu impactei essas 200 pessoas. Da mesma forma, eu posso ter feito uma ação na qual foram distribuídas 1.000 cestas básicas para 1.000 famílias. 1.000 cestas básicas para 1.000 famílias não significa que eu impactei todas essas famílias. Então, isso é muito importante ficar claro. Isso que a gente chama de alcance. Impacto real ou outcome, resultado, é quando a gente gera uma transformação real naquela sociedade, naquela comunidade. Então, por exemplo, no meu projeto de empregabilidade fictícia que eu estou falando aqui para vocês, dos 200 jovens, eu posso ter tido como um resultado de impacto 120 jovens que realmente conseguiram um emprego e ficaram nesse emprego num período de 6 meses. Então, isso é o que nós chamamos de impacto, é quando a transformação ela realmente acontece. Outro conceito importante que nós devemos entender, principalmente quando nós queremos converter uma ação social, que muitas vezes ela é intangível para um valor monetário, é o conceito do dead weight, que significa o quê? É importante a gente entender que muitas pessoas que vão participar do nosso projeto, elas não vão ser impactadas apenas pelo nosso projeto. Elas vão ter outros fatores que vão ajudar esse impacto. Então, pode ser que, mesmo que essas pessoas não participassem do nosso projeto, elas ainda assim iriam ter uma mudança, uma transformação, elas ainda assim iriam conseguir um trabalho, um emprego. Então, por quê? Porque elas podem ter outros fatores externos, por exemplo, que aqui no nosso conceito é o attribution, que ajudam com que ela possa se desenvolver, e não apenas o nosso projeto em si. Então, eu posso ter alunos que têm a questão da família, tem agentes sociais que frequentam essas comunidades, que incentivam a própria escola. Pode-se ter outros projetos que essas pessoas participam, além do meu. Então, com isso, elas também poderiam conseguir uma transformação. Esses dois conceitos, eles são fundamentais, porque quando a gente vai fazer a conversão do nosso projeto de impacto social para um valor monetário, pensando que você quer apresentar isso para coletar algum investimento, nós precisamos considerar de forma mais real possível qual é o impacto da nossa ação, certo? Então, continuando. Para que a gente possa fazer um exemplo hipotético, aqui eu vou pegar como um projeto, um curso de empregabilidade, onde o objetivo é jovens conseguirem uma recolocação no mercado de trabalho. Então, esse vai ser o nosso projeto fictício, para que nós possamos entender. Nós, aqui, eu vou usar como exemplo um framework, uma metodologia que chama SROI, ou Social Return on Investment, que é o retorno de investimento social. É um framework consolidado na literatura, é utilizado por muitas empresas para poder fazer essa medida de impacto, e aqui nós vamos ter uma visão geral. Eu recomendo que, se você ficar interessado, busque um referencial sobre isso. Você pode buscar uma consultoria, uma orientação, mas você pode sim aplicar na sua empresa, na sua iniciativa. O importante é que você já tenha dados para que você possa fazer o SROI o mais real possível. Mas não significa que você não possa fazer o que a gente chama de uma simulação, né? De como que seria a implementação desse projeto. E aí você vai usar dados também reais, mas talvez, no meu caso aqui, eu pegaria dados do IBGE, por exemplo, para falar sobre critérios de empregabilidade. Caso o meu projeto não tivesse consolidado ainda e eu quisesse captar recursos, só para deixar claro. Então, vamos lá então. Vamos pensar que o meu projeto, eu vou precisar do investimento de R$ 10.000, que seria para professores, para espaço, materiais. Eu vou ter como alunos formados, são 200 alunos, e desses 200 alunos, após 6 meses, 60% dessa turma, ela conseguiu emprego. Então, 120 alunos conseguiram emprego de forma real, tá? E aí, a gente tem que entender como é que nós vamos estimar o benefício do nosso projeto. Então, vamos supor que a média salarial que esses alunos, né, que participaram do meu projeto vão ganhar é R$ 1.500. Em 6 meses, um aluno, então, ele traz como renda para sua família R$ 9.000, tá? Então, por aluno empregado. Se a gente for considerar 120 alunos, nós temos, então, R$ 1.080.000 de renda gerada por esses alunos que conseguiram emprego através do meu treinamento, tá? Então, sendo assim, em linhas gerais. Porém,
nós temos que cuidar para que nós para não inflar esses dados. O que, que seria inflar esses dados? É não descontar aquelas informações iniciais que eu comentei. Que eu posso ter alunos, sim, que estão participando comigo no meu projeto, no meu treinamento, mas existem outros fatores que ajudam esse aluno a conseguir essa transformação, não apenas o meu projeto. Então, um deles que eu comentei, por exemplo, o Dead Weight. Então, digamos que 20% desses alunos conseguiriam emprego mesmo sem participar do meu curso. Mas, Tati, da onde que eu vou tirar essas informações? Antes, quando você começa um projeto de impacto social ou uma iniciativa que você visa a transformação, você tem que saber o que está acontecendo antes de implantar a sua iniciativa. Então, por exemplo, eu iria identificar, digamos que naquela comunidade já tem um treinamento que uma prefeitura está realizando, digamos que naquela comunidade existem, por exemplo, agentes locais, ONGs que também apoiam, tem uma rede de apoio que apoia aquela comunidade a conseguir aquela transformação. Então, isso é importante, a gente descobre isso antes de fazer o nosso projeto. Por isso que a gente fala que um projeto de impacto social ele tem um antes e um depois. Então, nós faríamos isso. Então, a primeira parte seria descontar o que seria o dead weight, tá? Que são as pessoas que, de qualquer forma, conseguiriam um trabalho, seriam impactadas. E como é que funciona essa conta? Essa conta eu vou pegar o total de alunos que foram empregados, no caso, 1.080.000 reais, e vou diminuir desse percentual, que vai me dar um retorno ali de 864 mil reais, tá? Que no caso, a diferença ali no parênteses é o 100, né? 1, que representa 100%, menos o 0,2, que é os 20%, tá? Então, só para esclarecimento. A mesma coisa para a Attribution, aonde a gente vai pegar esse resultado, os 864 mil reais, e vou tirar esses 30% que já seriam impactados através desses fatores externos. Então, o que me retornaria, de fato, da minha ação seria 604 mil reais, 604.800 reais, certo? Então, esse que seria o valor monetário gerado pela minha ação. Mas isso ainda não é o SROI. O SROI ele tem uma série de etapas, né? Essa metodologia, esse framework que a gente deve seguir, tem 7 princípios, enfim, eu não vou me alongar nisso aqui, é só para a gente entender como que a gente faz essa conversão monetária. No final de tudo isso, a gente quer chegar num número, que é, a cada R$ 1 investido, quantos reais é de valor social? E aí, uma vez que eu tenho esse dado, o que que eu vou fazer? Vou poder fazer essa conta. Então, como que funciona a conta do SROI? Funciona o seguinte, eu vou pegar o total de valor que eu consegui impactar nesse meu curso, né, nessa minha ação, que foi os 604.800 reais, e vou dividir pelo investimento inicial. Então, vai me dar um valor ali de R$ 60,48. Então, qual é o resultado disso? É que a cada R$ 1 investido, eu consigo gerar R$ 60,48 em valor líquido social. Então, uma empresa, uma instituição financeira, por exemplo, existem fundos de bancos, né? Muitas vezes a gente quer fazer uma iniciativa para captar recursos de fundos bancários que são destinados à iniciativa social. Fazer um planejamento com base nisso dá uma solidez muito maior para o nosso projeto. Então, por isso que a gente tem que entender um pouquinho. E se a gente fosse, então, comunicar, como é que eu comunico isso, falo isso? Então, eu tenho um alcance de 200 jovens que foram capacitados. Impacto real foi a transformação que eu gerei, foi cerca de 120 empregos no período de 6 meses. O valor social estimado foi o valor de R$ 604.800, que foram atribuídos pelo programa, e o SROI, que é essa medida de valor de impacto, nosso valor líquido social. Para cada R$ 1 investido, foram gerados R$ 60,48. Isso é uma visão geral para que a gente possa entender. Você pode buscar na literatura mais informações sobre esse framework SROI, não é só esse framework que tem, ele é um dos mais utilizados quando a gente quer pegar uma ação que ela é intangível, uma ação social, a gente quer converter ela para um retorno financeiro, né, um valor monetário, e ela é utilizada justamente quando a gente quer buscar recursos. Claro que fica importante salientar aqui que esses dados eles são estimados. Significa que eu não posso fazer todo esse cálculo aqui antes? Posso. Só que aí a gente vai buscar sempre dados reais. Por exemplo, da onde eu tiraria esses dados de 20% de pessoas que teriam conseguido emprego antes? Eu iria tirar isso ou da comunidade com dados que estivessem catalogados, por exemplo, num CAGED, que é algum dado, alguma instituição que colete essas informações locais, por exemplo, para que eu possa saber realmente essa questão, né? Esse valor numérico, ou o IBGE. Então, eu sempre tenho que me pautar nos dados mais reais possíveis, certo? E a gente pode sim fazer uma aproximação antes de implantar o projeto para buscar esse recurso, obviamente. Porém, o SROI ele é utilizado hoje nas empresas que já estão com uma ação ocorrendo na comunidade depois desse processo todo. Então, eu já fiz lá, eu já tenho o meu início do projeto, eu já tive as pessoas que foram impactadas, eu já tive as pessoas que conseguiram emprego. Bom, aí sim eu posso fazer todo esse cálculo com base real, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia aqui, lembrando que isso é uma visão muito geral, muito simplificada, mas para que a gente possa entender como que é possível, sim, a gente fazer essa conversão de uma ação que ela é muitas vezes intangível para um valor monetário real, ou mais aproximado da realidade. Nos vemos no nosso próximo conteúdo.